Acabou o mês das noivas, já pode se divorciar. Vamos falar aqui dos gibis lidos em maio. A primeira coisa que eu li em maio foi esta pedrada absoluta aqui. Isso aqui é absurdo, velho. Baltimore Omnibus Volume 1. Eu realmente não esperava que eu ia amar tanto, né? Eu gosto do Mignola, mas eu acho que eu li pouco, eu ainda tenho muito Hellboy pra ler. Mas como Baltimore se passa em outro universo, né, não precisa ler nada de Hellboy, então eu resolvi começar logo. Isso aqui é espetacular, velho. A arte é impecável, a história é incrível, as referências também são muito boas. A gente vai ter várias referências a grandes ocultistas e pessoas envolvidas com literatura de terror, né? Você vai ter aquela Helena Blavatsky, vai ter Edgar Allan Poe, vai ter, pô, a galera toda vai aparecendo, né? As histórias, elas seguem realmente uma linha cronológica, mas tem muita side quest, né? Então você termina aprendendo muito sobre o mundo através de uma lore, né? Você vai aos pouquinhos aprendendo sobre o que está acontecendo no mundo junto com o personagem principal, né? Que ele também tá meio perdido, né? Eu não vou falar tanto da sinopse, porque eu não acho tão interessante assim. Eu acho que sinopses são muito supervalorizadas. Acho que é mais sobre o sentimento mesmo, né? Mais sobre o que significou pra mim essa leitura, né? Inclusive eu tava olhando aqui, eu lembrei que teve uma pessoa que eu vi que estava pedindo o dinheiro de volta porque disse que estava faltando tinta. Porque o começo dos capítulos vem tudo meio marronzinho assim, sabe? Aí teve uma pessoa que achou que isso era erro de impressão e tal, que coincidentemente no começo dos capítulos tava meio amarronzado. Mas enfim, muito foda, recomendo muito Baltimore. É uma história de vampiros, né? Mas tem outras criaturas envolvidas também. E também não são os vampiros classicões, né? São vampiros mais reinterpretados aqui pelo Mignola. Eu comprei também o livro para ler, mas não li ainda. Aí eu já tava, né, na sequência ali da Mitos, comecei a ler Segum também, que eu comprei no mesmo dia. E porra, parece que foi feito pra mim. Tipo, eu comecei a engatar uma sequência assim de quadrinhos muito fodas. Isso aqui é exatamente o meu senso de humor. É o tipo de coisa que eu me divirto, que eu gosto de ler, que me faz feliz, sabe? Ele fala aqui que a arte no começo ele ainda tava pegando a manha e tal, mas pra mim já é muito bom desde o começo. Mas de fato, a arte vai melhorando muito, né? Principalmente porque fica colorido também, né? O preto e branco. Geralmente esses artistas começam em preto e branco mais por uma questão de facilidade, né? Abaixar o custo, aumentar a produção, né? Não ter que colorir, do que por uma decisão artística mesmo, né? Eu acho que foi o caso aqui de Gun. Então, assim que ele pôde começar a colorir, ele já coloriu. E o próprio autor desgosta, né, dessas histórias iniciais. Mas eu gostei muito. Tipo, o Gun é uma história de zumbis, né? Só que ele é como se fosse um leão de chácara, né? Então ele trabalha para esse mafioso, que é um mafioso que não aparece, que as pessoas não veem ele, mas todo mundo sabe da crueldade dele, né? E Gun, ele é tipo o guarda-costas, né? Ele é um... Não é guarda-costas, não é leão de chácara, ele é tipo um acertador de contas, né? Ele é um funcionário desse mafioso que vai cobrar as dívidas, que vai bater nos caras, que vai, tipo, comandar a cidade em nome desse mafioso, né? Mas enfim, tem muita coisa para se descobrir, né? Como que ele foi parar com esse mafioso, o que é que aconteceu de fato, tipo, quem de fato está por trás de tudo, né? Porque a gente não vê esse mafioso e nem as pessoas que moram nessa cidade veem, né? E aí, enfim, tem um monte de zumbi, tem um monte de criatura, tem um monte de maluquice, tem um monte de história que não tem nada a ver com nada, mas que diverte muito. Enfim, eu gostei demais de Gun. Tô muito ansioso para continuar a leitura, tanto de Baltimore quanto de Gun, né? E aí, o terceiro gibi que eu li no mês foi Obsolescência Programada dos Nossos Sentimentos, que é um quadrinho que eu não tenho aqui porque tá emprestado, não dá para eu folhear aqui com vocês, mas que, porra, foi assim, para mim, uma leitura arrebatadora, velho. Foi a primeira vez na minha vida que eu chorei com um quadrinho. Nunca tinha acontecido antes e vai ser difícil acontecer de novo, tá? É difícil eu chorar assim com obras, mas esse realmente me tocou muito. Eu, porra, fiquei apaixonado por esse gibi. Realmente, quando as pessoas têm me perguntado, né, no último mês, quais são os gibis da minha vida,
eu já tem 2 de maio que eu estou respondendo, né? E um é esse. Com certeza, porque foi uma experiência realmente muito diferente para mim ler isso. E eu tô emprestando, né? Tô querendo que todo mundo leia. Até minha mãe veio aqui em casa, eu botei ela para ler. Tipo, para mim, todo mundo tem que ler esse quadrinho. É uma pena que tá muito esgotado. Eu procuro ele há muito tempo. Aí ele apareceu no LX para mim mês passado, assim, aí eu comprei na mesma hora, porque eu não encontrava ele em lugar nenhum. Já levei até golpe da Livraria Cultura, no site da Livraria Cultura, paguei lá e nunca recebi, mas depois eles até me devolveram o dinheiro, depois de muita insistência, e não tem como achar. Então, para as pessoas lerem, eu tenho que emprestar, né? E tem a melhor capa de todos os tempos, essa capa dos dois velhinhos ali, de bundinha de fora. Porra, que espetáculo, velho, que coisa perfeita. Enfim, é, nota 5 aí, total, eu amei demais. Aí, já que eu tava só dando nota 5, né, só gostando muito, só me divertindo muito, eu li a primeira bomba do mês, que foi pra mim Joe Golem. Eu peguei Joe Golem pra ler justamente porque eu gostei muito de Baltimore. E é do mesmo universo, né, o Outerverse, que são os gibis do Mignola que não são do universo Hellboy, né? Aí ele foi meio que esse universo não foi planejado, né, mas foi meio que se criando assim, né, enquanto ele escrevia, né, junto com Christopher Golden. E aí, velho, o problema pra mim de Joe Golem é que eu achei a arte tenebrosa. Mas, tipo assim, não é assim, não combinou tanto, não foi tão legal. Não, eu achei uma merda inacreditável. Tipo, esse cara aqui, Patrick Reynolds. Meu Deus do céu, cara, aposenta, aposenta. Não tem a menor condição. É muito, tipo, me dava desgosto de ler, entendeu? Então, era foda porque eu tava vendo um universo muito incrível sendo construído, mas que eu não conseguia me envolver porque eu só ficava olhando o quão feia era essa arte, entendeu? Isso aqui não tem como. Não me traz prazer nenhum de ler, entendeu? Aí eu meio que já fui. Quando eu começo, é sem querer, isso não é certo não, mas às vezes quando eu tô querendo terminar logo uma parada, eu começo a fazer uma leitura dinâmica, assim, meio nada a ver, sabe? Vou tipo, lendo os balões bem rápido, e é complicado, entendeu? Eu queria gostar, entendeu? Eu me esforcei, mas porque sabe assim, quando eu li Baltimore, eu fiquei assim, velho, isso aqui eu quero que faça parte da minha personalidade, eu quero ser a pessoa que leu o Outerverse, sabe? Mas não deu não, galera. Não deu não, infelizmente. Joe Golem, volume 1, tem mais por vir aí, né? Mas o volume 1 realmente me deixou mal, piorou meu dia, não foi legal. Aí eu terminei Middle West, que é um compêndio, né? Um formato compêndio aqui da Image, que, porra, eu gostei muito, tá? Middle West é muito legal. Eu não dou nota 5, 5 assim, porque a história não é tão memorável, sabe? Não é tão inventiva, não cria algo que vai ficar comigo assim por muito tempo, sabe? Só que é muito legal. Eu fui lendo bem devagarzinho, tipo, eu lia 2 ou 3 revistinhas ali por dia, não peguei para ler super corrido, né? Na verdade, eu ficava revezando entre leituras, né? Quando tem essas leituras um pouco maiores, eu gosto muito de ficar revezando. E aí nessa tem umas cenas assim que a arte brilha muito. Tem umas cenas fantásticas, velho, que eu vou mostrar aí pra vocês. Mas realmente as cenas que não são fantásticas são bem medianas, sabe? Na hora que não tá tendo essas super cenas bombásticas, eu acho que ele deixa um pouco a desejar. E o andamento da história, assim, também se arrasta um pouco, sabe? Mas, assim, é muito bom. Foi um quadrinho muito barato. Se eu não me engano, eu paguei R$ 80. E o material físico é impecável. Tipo, não tem orelha, né? Acho que é a única coisa que podia ter. Mas, pra mim, a impressão, o papel, assim, a capa, a abertura do quadrinho, sabe? O jeito que você consegue ler em qualquer momento. Ele não se danificou em nenhum momento. E eu gosto de levar o gibi pros lugares, descer com ele pra ler aqui fora, carrego pra lá e pra cá o tempo todo. E eu sempre mexo nos gibis, né? Muito. E mexo sem cuidado. Eu costumo não ter cuidado ao manusear os meus quadrinhos, sabe? Tanto que eu estrago vários. Mas esse aqui, realmente, mesmo eu lendo ele ao longo dos dias, deixando no sol, fazendo tudo que não pode fazer,
ele se manteve impecável, velho. Perfeito. Tá como novo aqui. Então, o material físico dele é maravilhoso. E eu recomendo muito esse gibi, porque pelo preço que você paga, a quantidade de história e é um mundo completamente novo, né? A gente reclama muito de tudo é remake, tudo é o universo que já existe, tudo é o universo compartilhado, tudo é multiverso, tudo é reaproveitamento de personagem. Isso aqui é completamente novo, é completamente fora de tudo, é um mundo completamente diferente. A história é uma história é, que não se vê por aí, né? Enfim, a execução não foi perfeita, mas foi bem boa, sabe? Foi bem. Assim, sei lá, pra mim vale a pena, entendeu? Eu sei que quando eu falo um pouco desempolgado assim, a pessoa perde um pouco o ânimo de ler, mas não perca não. Dê uma olhadinha aí nas imagens, vai lá na Amazon, olha o preço, os links estão todos aí, né? E é isso. E aí, eu comecei um grande projeto. Eu e o Pedro, do Estante Narrada, vamos ler a cada 15 dias um voluminho de One Piece. 3 em 1, óbvio, que quanto mais história vier ao mesmo tempo, pra mim, melhor. E caralho, é muito bom, velho, One Piece. Muito bom. Eu tô deslumbrado. Eu já li 3 volumes, né? Eu tô falando aqui do primeiro. Mas porra, é espetacular pra mim, velho. Eu acho isso muito foda, pô. Tipo, a história é boa, os personagens são bons, o mundo é incrível, a condução da história é incrível, a narrativa é muito boa, os desenhos, a forma como o Eiichiro Oda escolhe mostrar as coisas, né? A sequência ali, o andamento das batalhas, das interações entre os personagens, mesmo diálogos super simples, é tudo perfeito. Ele faz tudo com excelência. Sabe aquelas cenas de mangá que eles ficam bravinhos, aí o rosto muda e tem aquele... Eu esqueci o nome desse tipo de técnica que você meio que caricaturiza, né, os personagens e tal. Porra, ele faz isso com tanta maestria, velho. E no final de cada capítulo ele bota um bônus, a capa do capítulo é diferente, não é uma coisa genérica. Ele conta, às vezes, uma história de um personagem secundário através das capas, sabe? Uma coisa nada a ver com o que está acontecendo. Ele responde cartas dos fãs, bota algumas atividades, uns passatempos, assim, de alguma coisa para você colorir, uma página para você cortar e fazer um bonequinho do Luffy. Porra, eu realmente tô muito feliz de estar participando disso, sabe? Eu vou demorar aí, né? Um a cada 15 dias vai demorar 1 ano e meio, né? Pra terminar. Mas se ele anunciar o final de One Piece, aí eu vou rushar, vou correr, porque eu vou querer participar dessa parada. Isso vai ser um grande evento mundial. One Piece realmente é um fenômeno. Tem umas coisas que acontecem, por exemplo, na arte, que eu achei muito foda. Ó, logo no comecinho já tem um negócio que me deixou doido. Que é quando, no primeiro capítulo, ou primeiro ou segundo, que ele come o fruto proibido lá, né? O Gomu Gomu, no Mi, sei lá. E aí ele ganha esses poderes de ficar elástico, né? E em troca disso ele não pode. Ele não pode. Não aprende a nadar, né? Uma coisa assim. Velho, ele come essa frutinha enquanto tá rolando uma briga no bar. Só que quando você tá lendo, você só presta atenção na briga. Depois, quando a gente descobre que ele comeu, eu fui voltando às páginas para ver os pequenos quadrinhos que ele aparece, enquanto a briga tá rolando, aparece ele comendo, né, a frutinha. Tipo, no background, assim, sacou? É um detalhe, assim, que quando você volta pra olhar, não sei, velho, dá um prazer, assim, absurdo. Você voltar e ver que ele não desenhou de qualquer jeito pra entregar o capítulo da semana, sabe? Ele fez um foreshadowing ali, ele pensou nos detalhezinhos, ele faz de um jeito que se você relê, você percebe coisas novas. Então, pô, realmente, One Piece é realmente especial, velho. É realmente especial. Não é shonenzinho genérico, não são personagens genéricos, não é pra bater meta de página, sabe? O One Piece, pelo menos nesse começo, né? Que depois, às vezes, a galera fala que fica muito bagunçado, cheio de coisa na tela, que não dá tanto pra entender, mas pelo menos nesse comecinho aqui, pra mim, tá espetacular, sacou? Aí depois eu li Blefe Mortal, da Cyberpulp. Esse aqui eu tava muito na vontade de ler, porque ele é como se fosse um plano sequência dos gibis, né? Ele é todo... Cada página é um painel único e, tipo... Eu não sei.
Isso me atraiu muito por algum motivo. Eu tinha certeza que eu ia gostar, que era alguma coisa que eu queria ver. E, de fato, é muito bom, sacou? É muito bom. É bom por conta desse formato de ser um quadro por página, mas é bom porque é bom mesmo, porque a história é boa, porque ela é um negócio de faroeste, assim, bem característico, cheio de plot twist, cheio de maluquice, tipo, é uma história tão pequena que não vale a pena contar a sinopse nem nada, mas ela acontece toda num cemitério ali, em uma sequência só, é realmente uma experiência muito maneira. Fiquei muito feliz, velho, muito feliz, porque eu fiquei numa expectativa muito grande desse, eu ia ficar triste se fosse ruim, e também demorou muito para chegar aqui em casa, porque eu tive problemas com o envio e tal, mas que o pessoal da editora foi super solícito, me enviou logo depois, deu tudo certo, assim, né? Os problemas foram nos correios, não foi com a editora. É, quando chegou, eu li no mesmo dia, assim, na mesma hora que eu abri o pacote, eu li. E, enfim, bem rapidinho, recomendo demais Blefe Mortal. Depois, eu li Everything Dead and Dying. Esse aqui, velho, esse gibi aqui é muito foda, tá? Muito foda. Eu li ele em scan, e no mesmo dia que eu li em scan, eu comprei ele. Eu nunca faço isso, porque eu acho isso nada a ver, sacou? Você já leu, tipo, se você já leu, entendeu? Pra que eu vou comprar isso? Tipo, só que esse aqui eu não aguentei, sabe? Eu não aguentei essa parada, porque eu queria ver a colorização ao vivo. Eu queria tocar nessa arte. Não sei explicar. Pra mim, é algo que fez muita diferença, assim, entendeu? Eu gostei tanto que eu queria encostar nesse material. E é foda, porque esses TPBs americanos, eles têm um feel, sabe, aqui na página, que eu não sei como é que eles fazem. Eu não sei, tipo, que papel é esse, que impressão é essa, porque não é um couchê normal, né? É um couchê de... Não sei nem se é couchê, na verdade. Eu acho que é couchê. Tipo, é um couchê de gibi americano, entendeu? É uma página, ou é uma capa de gibi americano, uma capa cartão americana. Que eu não sei porquê, mas ela tem uma sensação ao toque muito diferente. Esse quadrinho é muito maneiro, o conceito dele é muito foda. Tem um cara, também é de zumbi, né? Também é de apocalipse zumbi. Aí tem um cara que ele vive numa vila que já foi toda tomada pelo apocalipse, menos ele. E aí o que é que ele faz? Ele alimenta os zumbis de uma forma lá, ele faz tipo os pratos mesmo, bota eles pra comerem, né? Pra eles ficarem de barriga cheia, e isso meio que apaziguar o ímpeto de ser zumbi, do zumbi. Então o zumbi, ele continua zumbi, mas esses zumbis, eles começam a conseguir, eles começam a ter memórias do que eles faziam antes de morrer, né, antes de virar zumbis, e essas memórias levam eles a fazerem as mesmas coisas. Então a rotina que a pessoa tinha antes de virar zumbi, quando ela está 100% saciada, ela volta a ter essa rotina. Então se ela trabalhava na fazenda, se ela trabalhava num comércio, tudo que ela fazia antes, ela continua fazendo porque ela está satisfeita, porque esse cara trabalha duro para manter todo mundo satisfeito, entendeu? Então a cidade meio que funciona. As pessoas que trabalhavam na cidade continuam trabalhando na cidade e tendo a mesma vida que tinham antes. Isso já tem papo de 15 anos, sei lá, que já é assim, que eles fazem essa rotina. E todo mundo é zumbi. Só que na cabeça dele é como se ele desejasse tanto que o mundo não fosse assim, que ele começa a enxergar as pessoas como se elas ainda tivessem normais. Então, ele faz um duplo pensamento ali, né? Porque ele sabe que eles são zumbis, porque ele tem que estar sempre alimentando ali, né? De carne crua, de não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, ele deseja tanto que as coisas estivessem normais, que ele consegue ter diálogos com zumbis, diálogos da cabeça dele, né? Ele consegue morar com zumbis, né? Ele consegue manter as pessoas da família dele, da vida dele, ainda junto com ele, fazendo as coisas com ele, tendo a rotina que ele tinha, né? E é incrível. Aí chega uma galera de fora da cidade, aí é um bafafá, né? Uma confusão. Mas, porra, é incrível. Tem toda uma questão também dele ser um cara LGBT, né? E ele era casado com um homem, e aí, ou é casado ainda, né? E tudo isso tinha consequências, né? Na vilazinha que eles viviam. E é muito interessante ver esse tema ser abordado no meio de uma história de zumbi. Eu achei que ficou muito bem feito, ficou muito no ponto, assim. Realmente um quadrinho incrível. Eu queria muito lançar esse gibi aqui, mas não vou lançar. Mas era algo do meu desejo. Aí, seguindo aqui, deixa eu ver a ordenzinha.
eu continuei a leitura de Hajime no Ippo, com o volume 4. Porra, isso aqui é muito foda, velho. Isso aqui é muito foda. Esse mangá aqui eu tô amando, eu fico feliz. Diferente de alguns mangás que eu às vezes estou lendo e eu fico vislumbrando o final, né? Esse aqui não, eu fico querendo realmente que nunca acabe. E de fato nunca vai acabar, né? Porque é tanto volume. Esse aqui é 2 em 1. Então são 144 já no Japão. E não acabou, né? Tá saindo ainda. 144 volumes. Aí seriam 72 desse aqui. Imagina, pô, se a MPEG vai publicar 72 disso, jamais. Não tá conseguindo nem publicar na ordem, né, na periodicidade certinha, esses que estão aqui. Já tem um tempão que a gente tá lendo o Hajime e ainda tá no 4. Imagina no 72. Mas por mim, eu quero ficar a vida toda lendo isso. É uma história muito boa. O Ippo é realmente um personagem muito legal. Eu tava vendo o que significa o nome Hajime no Ippo aí, é algo como primeiros passos, uma coisa assim, aí faz uma brincadeira também com o seu nome dele, mas eu esqueci. Porra, tá me trazendo muita alegria isso aqui, velho. Eu tô comprando presencialmente, né? Tem alguns mangás assim que eu prefiro comprar presencialmente, quando chega na livraria e tal. Esse é um deles, e aí eu tô sempre indo na livraria, né? Então quando eu vejo que tem um volume novo de Hajime no Ippo, eu sempre fico feliz, sempre fico ansioso, chego em casa correndo pra ler, porque eu gosto muito. A evolução dele é muito boa e é muito nítida, porque é muito comum em mangá de esporte também, ou o cara ser muito bom, ou ele ser um gênio diferenciado de todos, ou ter a evolução, mas você não enxergar a evolução, entendeu? Você não enxerga exatamente como que ele chegou ali, naquele nível, no esporte que ele chegou. Hajime no Ippo tipo, tem horas que parece que ele tá muito acelerado, mas na hora que eu paro pra pensar em tudo que aconteceu, eu paro de pensar isso, sabe? Que tá acelerado. Mas é estranho, realmente, o tanto de coisa que aconteceu nesses 4 volumes. Porque tem muito volume por vir, né? Eu tenho uma certa expectativa, eu não sei, não pesquisei, não sei sobre isso, de que Hajime no Ippo passe um pouco dessa parte colegial. Porque é muito comum pela sociedade, né, que o Japão é, né, eles têm muito apreço por esse momento da infância, adolescência, escola, que é muitas vezes o último período em que eles viveram uma vida em comunidade, assim, com relações interpessoais fortes, né? E aí eu tava vendo alguém falando sobre isso, eu sempre esqueço onde eu vi as coisas, né? O que é um grande problema. É, falando sobre como eles buscam na arte, por ser essa sociedade muito fechada, que às vezes os vizinhos não são amigos, as pessoas não mantêm muitas relações adultas, eles focam muito nessa relação infanto-juvenil, né? Eles são muito saudosos disso. Então você vai ver Slam Dunk, o mangá se passa na escola. O grande momento de Slam Dunk é um campeonato intercolegial. Quando você vai ver Initial D, o cara tá na escola. Né? Um mangá de drift, mas o cara é época de escola também. Sabe? É tudo meio nessa época. Até se você for ver One Piece, os personagens têm tudo 17, 18, 16, né? E eu queria ver um mangá de esporte com as pessoas já adultas, já sendo profissionais, entendeu? Eu queria um mangá de basquete profissional e não amador colegial, entendeu? Mas eu não acho, né? Nunca encontrei. Quem souber aí pode me dar umas dicas nesse sentido. E eu tenho expectativa que Hajime no Ippo, por estar acontecendo bem rápido, e ter muito volume pela frente, a gente viva essa parada de Ippo profissional, sacou? Lutando ali com lutas internacionais, fazendo coisas massa assim, sabe? Com fama, com a vida adulta mesmo. Mas não vai ter, né? Não vai ter. É uma expectativa furada. Eu acho que não é aqui que eu vou achar isso, né? Mas enfim, eu queria achar outros mangás nessa pegada, com a linguagem dos mangás, só que de esporte, só que mostrando uma carreira mais profissional, né? Depois eu li Graffitis Wall, de Hanvi. Foi o meu primeiro quadrinho do Hanvi. Eu li por scan, então não tenho ele aqui. Vou botar umas imagens aí. E, tipo, não tenho muito o que falar, não. Achei um saco, assim, não me diverti, não aproveitei, achei chato, achei feio. Não gostei. Eu não gostei, mas assim, também não tenho muito o que falar a respeito, sabe? Eu vi alguns méritos em algumas cenas, em alguns momentos, tem coisas bonitas, tem coisas legais, mas o conjunto da obra, assim, é algo que não me agradou tanto. Não sei, assim, explicar. Mas talvez numa releitura com material físico, quando eventualmente for lançado no Brasil, talvez eu acho que vale a pena. Lendo em português e tudo mais,
pode ser que eu mude de ideia. Mas no momento eu realmente achei ruinzinho. Depois eu li Saga do Batman Volume 2. Primeira temporada, volume 2, né? Eu tô fazendo a assinatura da Panini e tá horrível. A Panini não entrega, tem que ficar mandando mensagem, pedindo, todo mês tem que ficar buscando, cadê o quadrinho, cadê o quadrinho. Essa assinatura eu fiz em setembro, ela tava marcada para outubro, aí o primeiro só chegou, sei lá, em dezembro ou janeiro, e aí depois todos para chegar é um parto. Eu tô com 6 volumes aqui em casa, eu já li 3. E eu tô adorando, sacou? Tô adorando o primeiro, Saga do Batman, volume 1. É sensacional, velho, sensacional. O segundo e o terceiro não são tão sensacionais quanto o primeiro, mas são muito bons também. O terceiro é melhor que o segundo. O segundo, ele como é, aí depois ele fica bom de novo, sabe? Mas é isso, é super-herói e é uma leitura de super-herói que quando você faz muito sequencial assim, né? Pô, você tá lendo uma grande fase, lendo todas as revistas, tudo que estava saindo naquela época, invariavelmente você vai ler muita coisa ruim. Né? Mas não é o caso aqui. Eu tô na expectativa que eu leia muita coisa ruim, mas por enquanto só tá legal, sabe? Tem uma outra que é mais esquecível, mas não tem problema. Tipo, não sendo horrível, tá tudo bem, né? E aí, depois eu li Slamdunk 13, e como eu falei, né? Eu falei que eu tava lendo, eu li 4 volumes em maio, e eu gosto muito de Slamdunk, tá? Muito, muito mesmo. É super legal, é super divertido. Eu, curiosamente, gosto mais das partes que não tem basquete do que das partes que tá no jogo de basquete, sabe? Eu acho que às vezes ele estende demais o jogo. Não estende tanto porque você lê rápido, né? No momento que tá no jogo, você passa muito rápido. Só que tem pouco Slamdunk a ser lido, né? São 24 volumes, acho que são 31 tankobons no original, né? Não é tão pouco assim, mas também não é tanto, né? E como ele se mantém muito num período bem curto ali da vida dos personagens, né? O tempo passa devagar, né? No Slamdunk. Eu queria mais momentos deles fora do jogo. Eu gosto muito do treino, eu gosto deles conversando, eu gosto deles quando eles vão fazer alguma outra atividade, né? Eu gosto disso em todos os mangás, né? Em Hajime no Ippo tem uma hora que eles tem uma cena que eles vão pra praia. Porra, e pra mim é muito bom. Eu adorei a sequência deles na praia, sabe? Tipo Chaves em Acapulco. Parecia um episódio especial, assim. E aí eu queria coisas assim, Slamdunk, sabe? Que desenvolvessem mais os personagens como um todo. Porque eu acho que só quem ficou desenvolvido de verdade foi Sakuragi, o Rukawa e o Gori. De resto, as outras escolas, então. E o professor, né? O técnico, Anzai. Ele é muito foda também. Haruko. Realmente, estou falando aqui, tem muitos personagens marcantes. Haruko, que é a irmã de Gori, muito legal também. Mas as outras escolas, velho, tipo, nossa, passa batido na minha cabeça, não sei o nome de ninguém, não sei reconhecer ninguém, não sei nada. Tipo, é só a escola da vez que tá tendo que competir ali com a Shuroko, né? Shoroko, né? Que é a escola deles, né? Que a gente acompanha. Mas é isso, eu insisto aqui que eu queria jogadores profissionais, campeonatos profissionais, um mangá da NBA, sacou? Tipo, isso pra mim seria incrível. Incrível, incrível, incrível. Tem essa parada, né, de que pra tudo tem mangá, tudo você pode achar nos mangás, mas nem tudo você acha um mangá de qualidade, né? E aí, isso que pra mim seria legal. Continuando aqui, eu li Absolute Caçador de Marte, né? Que eu achei fantástico. Fantástico, sacou? Essa paradinha aqui pra mim, ó, é top. Entendeu? Quem tá reclamando aí, falando, mas isso é só um gimmick. Isso é só uma besteirinha qualquer. Pô, mas é uma besteirinha muito legal, pô. É uma besteirinha muito legal. Esses desenhos são realmente muito bons. Eu vi gente falando que o texto de Dennis Camp piora os desenhos, né, do Javier Rodrigues, mas eu discordo. Eu achei o texto legal também. Não se compara aos desenhos, né? Esse texto em outros desenhos seria um gibi medíocre. E esses desenhos com textos melhores poderia ser uma das melhores coisas já feitas, né? Mas não se chega a estragar o desenho, não. A história é bem maluca, né? Você tem que realmente mergulhar, é uma onda de doce, pô. Você tomou um cogumelo e aí você tá lendo um gibi, né? Um gibi que era normal e ficou assim depois do cogumelo, né? Eu acho que a sensação é essa. Então,
eu não tenho o que reclamar, né? Não tenho o que reclamar dessa experiência, não sei por que alguém reclamaria. É realmente, porra, gibi fortíssimo. Ó, tem umas paradinhas, né? Olha isso aqui, pô. Olha isso aqui. Ele pegando o solzinho ali, tá vendo? Porra, é muito legal, velho. É muito divertido. Não tem por que você falar que não gostou disso. Pare. Pare com isso, de falar que não gostou de um gibizinho desse. Valorize, pô, que essas coisas têm que ser feitas. Você é chato demais, cara. Falando em chato, Absolute Flash, número 1. Uma merda, uma merda. Serve pra nada isso. Totalmente esquecível. Não consigo nem comentar aqui porque eu nem lembro. Tem algumas splash pages, assim, que tem alguma coisinha legal e tal, mas não... Sinceramente, galera. Eu vou continuar lendo, né? Porque é muito rápido. Mas talvez esse seja um erro muito grande que eu cometa sempre, né? Tem horas que o desenho é bonito, tá vendo? Mas assim, é uma história do Flash qualquer, gerada pelo ChatGPT, sacou? Não foi nem gerada pelo Cloud aqui, foi o ChatGPT gratuito mesmo. Com aquele prompt de uma linha. Aquele prompt assim, gere uma história do Flash. E nem falou como é que ele queria a história. E aí veio isso. E aí a gente tá aqui pagando e lendo, né? Eu cometo esse erro direto. Vai ser rapidinho, aí eu vou comprando. Quando você acumula, né? Várias rapidinhas, satisfazem, né? Enfim. Seguindo aqui, All the Cameras in My Room, de Michael DeForge. Eu já tinha lido Holy Lacrimony, de Michael DeForge, e amei. E aqui é como se fossem vários micro Holy Lacrimonies, né? Primeiro eu vou mostrar essa partezinha que vem aqui, ó, no envelopezinho, que vem uma historiazinha extra, né? Que é muito doida, mas é muito boa. Isso aqui, pra mim, vale mais a pena do que o resto do gibi. Eu achei isso aqui muito foda. O resto do gibi é muito bom, tá? É muito legal. Mas é cansativo, velho. É cansativo porque é muita informação, é muito conceito doido de vez e não para, entendeu? Você fica sempre tendo que reconfigurar a mente para essa nova história, para esse novo conceito doido dele, e eu achei que foi demais. Eu teria me divertido muito se eu tivesse separadinho as coisinhas que tem aqui, sabe? Mas é legal, porque é uma experiência muito única. Você não vai ver isso aqui, nenhum outro autor vai fazer nada parecido com o que Michael DeForge faz aqui. Entendeu? Nenhum. Então, é a sua única chance de ter essa experiência é lendo isso aqui. E eu não consigo dizer nem um pouco de sinopse. Eu não consigo, eu não faço a menor ideia de qual é a sinopse. Não tem isso, entendeu? Não tem isso de sinopse. É gibi de sentir, velho, não é de entender. É totalmente de sentir, entendeu? Se você começar a entender, pare. Você tá fazendo errado. Não, tá claro que não é esse o objetivo desse quadrinho. Eu gosto muito de sentir também. Não preciso ficar só entendendo. Então, pra mim foi ótimo. Depois, quadrinho número 17, eu li Batman Ano 1, de Frank Miller e David Mazzucchelli, com ZZ, CC e LL. Né? Érico Assis me ensinou isso. É o jeito mais fácil de você lembrar como é que escreve Mazzucchelli. E é perfeito. É perfeito. Tipo, é tudo isso mesmo, sacou? Batman Ano 1 é muito foda. É a origem definitiva. Eu fico até meio receoso, assim, de falar. Eu não tenho nada a acrescentar sobre isso. É realmente muito bom. Eu tenho uma deficiência muito grande com clássicos. Clássicos de todas as mídias que eu já consumi na vida, eu tenho dificuldade de ir atrás dos grandes clássicos, dos grandes definidores. Então, é estranho que eu li um monte de Batman antes de chegar na origem definitiva, que, porra, é basicamente o primeiro gibi do Batman que qualquer pessoa deve ler, né? Agora que eu li, eu entendo isso. Mas antes disso, eu sei lá, eu não sentia o ímpeto, né? Eu comprei isso há muito tempo, então eu tenho isso aqui em casa há muitos e muitos anos. E é muito rápido de ler e eu nunca tinha pego para ler. Pra você ter noção, o meu primeiro gibi do Batman foi Corte das Corujas. E eu fiquei apaixonado por Corte das Corujas. Depois eu li Batman Silêncio. E eu amei, achei fantástico. Batman Silêncio. Eu amei, tô dizendo a você que eu amei Batman Silêncio. Mas eu não ia atrás do que é para ser o melhor possível do Batman, né? Então eu tenho o Cavaleiro das Trevas, que tá aqui até para eu ler, tá aqui bem aqui na minha frente, no meu lado. E agora eu tenho certeza que eu vou ler em breve, né? Porque eu desbloqueei essa parte aí. Mas ó, só para você terem ideia,
Eu não li Persepolis, eu não li Maus, eu não li Watchmen, eu não li Sandman, eu não li Preacher. E todos esses eu tenho. Eu tenho um baúzinho ali que era da época que eu comprava gibi de vez em quando, mas eu ainda não lia. Eu comprava e todo gibi que eu lia eu não gostava. Aí eu ficava postergando. Mas de vez em quando eu ainda comprava algum desses que diziam que era a melhor coisa do mundo. De vez em quando eu ia lá e comprava. Mas eu tive tantas decepções. A principal delas foi Espadas e Bruxas, de Esteban Maroto, que eu tava numa empolgação absurda, o primeiro gibi de um canal do YouTube que eu adorava. E aí o Pipoca falando, né? Não, porque é melhor, é Esteban Maroto, é seminal, é revolucionário. Aí eu comprei, comprei vários gibis do Pipoca nessa época, li Espadas e Bruxas, fiquei, sei lá, 2 anos sem ler gibi, sacou? Então eu tenho alguns clássicos aqui que eu tenho que pegar pra dar uma remexida, né? Depois de Batman ano 1, eu li Joe Golem 2. E, tipo assim, uma merda. Continua a mesma merda que eu falei no outro, não vou nem me repetir aqui. Continuei desgostando, continuei achando ruim, porque a arte pra mim é muito feia e prejudica demais a história. E, enfim, também não é das melhores histórias, né? Uma puta storytelling, um puta universo, uma parada super incrível. Então, tipo, o texto, assim, também não é, porra, maravilhoso e tal. Mas tem coisas boas aqui, sabe? Tem coisas legais aqui. Principalmente o conceito. Poderia ter sido melhor executado, eu acho. Esse quadrinho poderia ser algo assim, porra, realmente muito espetacular, sacou? Mas não é, não é, na minha opinião não é. Depois eu li Desolation Jones, de Warren Ellis, e isso aqui é muito foda, velho. Eu vou botar aí a folheada, né, pra vocês, enquanto eu falo, e realmente é também daqueles gibis que a experiência é única, sacou? Você não tem como ter essa experiência aqui nas mãos de outras pessoas. A edição física é muito boa, eu recomendo muito, ela é gigantesca, sacou? E faz toda a diferença você ler esse quadrinho nessa edição gigantesca. Faz toda a diferença, sacou? Os personagens são muito fodas, o desenvolvimento da trama também é muito foda, muito maluco. As páginas duplas são absurdas, então você precisa dessa abertura aqui para ficar bem plano o que você tá lendo. Ó, coisa incrível, viu? Olha isso aqui, velho. Porra, você precisa ler isso aqui assim nas suas mãos, velho. Ver isso aqui na sua frente. E a história é bem maluca, tá? É bem maluca. Tipo, tem um cara muito doido aí que ele tem um vídeo, uma sextape gravada por Adolf Hitler. E aí roubaram essa sextape. E aí, porra, tipo assim, é uma maluquice. Só que aí o personagem vai descobrindo várias coisas sobre essa família e as coisas vão se conectando e é só gente esquisita, não tem uma pessoa normalzinha assim pra pelo menos ancorar você na vida real. Não, todo mundo é esquisito, velho, mas esquisito de um jeito assim, meio grotesco, sabe? Porra, é muito foda. É isso, né? É por isso que eu odeio sinopse. Como é que você vai comprar uma sinopse dessa, um sextape de Adolf Hitler? Compre sem pensar na sinopse e aí depois você me fala. Depois eu continuei aqui, né? Saga do Batman, volume 3. Já falei, né? Não vou me repetir aqui. Mas, enfim, muito legal, dando continuidade aí a essas revistas, né? Batman e Detective Comics. Tô curtindo bastante. Tô com 4, 5, 6 aqui pra ler. Na sequência, esse mês já vou dar continuidade, né? Esse mês de junho. Depois eu li Transformers, do Daniel Warren Johnson, o primeiro gibi do universo Energon. Achei, tipo, bem ruim, galera. Desculpa, eu não gosto do filme Transformers. Na verdade, é um dos poucos filmes que eu sinto ódio. Quando eu penso nesse filme Transformers, não é que eu sinto descaso, entendeu? Eu realmente sinto um desgosto, um ódio muito grande pela existência desse filme, que eu estava numa expectativa grande e foi muito ruim. Muito ruim. Não gosto de Transformers, apesar de que eu gostei do filme Bumblebee. E tem uma referência a Bumblebee nesse quadrinho de uma página. Não foi suficiente, né? Aí eu pensei, não, pelo menos se eu ler os quadrinhos, porque por mais que eu sinta ódio de Transformers, não é um ódio que eu gostaria de sentir, entendeu? Eu busco muito gostar das coisas. E o universo de Transformers é
É interessante, sacou? É interessante. Mas o conceito de Transformers, né? Porra, são carros, pô, que viram robôs, robôs que viram carros fodas. Como é que eu não vou gostar disso, pô? Tem tudo a ver comigo. Tipo, mas não tem como. Não consigo, velho. Eu acho que é por isso que eu sinto tanto desgosto, pelo meu desejo de gostar. E aí eu pensei que com os quadrinhos eu ia poder dar início a essa fagulha de retomar um gosto por Transformers, mas não foi. Piorou. Me fez gostar menos ainda. Eu gostei muito pouco desse gibi quando eu li, e aí agora que eu tô lembrando dele apenas, ele piorou com o tempo, entendeu? Inclusive, eu não gosto do vocabulário de Transformers. Porque os Decepticons e os Autobots estão lutando contra o Cliff Jumper em busca do Energon, que vai, não sei... Acho uma merda. Acho o vocabulário ruim. E aí todas as frases, todos os balões de fala, tem alguma dessas palavrinhas, entendeu? O Cliff Jumper, o Ratchet. Olha isso. Não dá, galera. Mas tem coisa bonita, ó. A arte é realmente muito linda. Eu queria muito essa arte aqui em outras coisas, assim, em outros gibis. Tem uns momentos mais tensinhos, assim, ó, que é maneiro, maneiro. E ele tem essa parada dele lidando, né, com as sensações do planeta Terra, né, porque eles vieram de um planeta que tudo é metal. Então tudo pra ele, nada tem essa sensação orgânica, né, que a gente sente. Então, nossa, quando ele bota o pé na grama, uou! É muito bom pisar na grama, né? Então tem umas coisinhas legais assim, né? Não sei, velho. Eu acho que eu não vou continuar, não. Me desanimou muito com esse universo Energon, que eu quase fiz a assinatura, mas ainda bem que eu não fiz. Aí eu li, fiz um pulo, né? Tô lendo a Saga do Batman primeira temporada, peguei o Saga do Batman terceira temporada. Fiz um pulo, né? Aí que é o que tá saindo agora, então eu vou ficar fazendo essa retomada do Batman antigo e lendo essas coisas mais que estão saindo agora. Saindo agora sim, né? Na Panini e na Saga, né? Porque são histórias, acho que da década de 90, né? Uma década aí muito maldita no mundo dos quadrinhos. 95, 1995. Rapaz, esse aqui eu faço questão de dar uma folheadinha da boa, tá? Eu vou só conversar aqui enquanto as imagens estão passando para dar tempo de vocês verem como é absurda essa artezinha do Kelly Jones. E o roteirinho do Doug Manchin. É muito bom, velho, muito bom. Tipo, é Batman, assim, de altíssimo, altíssimo nível. Isso aqui eu tô muito empolgado para ler. Diferente do Batman primeira temporada, que tá divertido, tá legal, mas não tá me deixando um maluco, entendeu? Me dando vontade de ficar acordado de madrugada e lutar contra os bandidos, fazer uma vigilância aqui no bairro. Não. Só quem tá me dando vontade de fazer isso é a terceira temporada, né? Eu tenho essa vontade de ler Batman pra caralho, assim, né? Conhecer várias fases, conhecer um monte de coisa. Mas não sei se vai dar também, né? Não sei se vai dar. Não dá pra. Eu tenho muitas vontades de fazer isso com vários personagens. Mas enfim, Batman é um que eu acho que merece minha atenção, né? Seguindo, né? Seguindo, One Piece Volume 2. É isso, né? Eu já falei bastante de One Piece aqui. Aqui eles chegam lá naquele restaurante, né? Baratier, que tem a primeira parte, que é com... Na verdade, eles estão montando a equipe, né? Então, cada lugar que eles vão montando a trupe. Eles não, né? Luffy, né? Luffy vai convencendo uma pessoinha aqui, outra ali, a se juntar ao bando, né? Então eles estão montando esse bando, né? No primeiro a gente vê aquela parte de Usopp. E o Usopp, ele é bem chatinho, né? Bem chatinho, assim, como pessoa, mas o arco inteiro é muito foda. Aí eles fazem um micro arco numa ilha que tem um tesouro e um cara que tá preso dentro de um baú do tesouro, um bagulho assim, porra, é muito bom, muito bom. É uma ilha que tem uns animais mesclados, tipo um mashup de animais. Pô, eu acho muito foda mashup de animais. É que hoje em dia com IA é tão fácil você fazer um mashup de animais que virou qualquer coisa, né? Mas eu sempre gostei, velho. A galera fazia no Photoshop, juntava um pássaro com um rinoceronte, uma girafa com um golfinho. Eu achava muito foda isso. Quando eu era menor, eu tinha uma pasta no meu computador só de animais misturados. Tipo, olha que loucura, velho. Aí hoje em dia é tão fácil fazer um animal misturado que foi perdendo um pouco, né? Aí depois eles vão pro restaurante, então aqui
praticamente o quadrinho inteiro nesse arco do restaurante, né? Que só finaliza no volume 3. E é muito foda, velho. Muito foda. A existência do restaurante é foda. O motivo de por que existe um restaurante é foda. Os personagens do restaurante é foda. As batalhas que acontecem no restaurante é muito foda. Porra, é muito divertido, velho. One Piece não tem a menor condição, velho. É muito bom, muito bom. Seguindo aqui, eu li The Climber. The Climber volume 1. Muito foda. Importei aí. Tô lendo com meu bro Felipe. Lendo com ele assim, né? Mais ou menos. Porque ele é muito veloz. Ele comprou vários de vez e tal. Quando é mangá assim, eu prefiro comprar um volume, ler, aí comprar o outro, aí ler, aí comprar o outro, pra dar um espaçamentozinho, né? Senão começa a chegar muita coisa aqui e eu vou ficando maluco. Esse é o quadrinho mais page turner que eu já vi na minha vida. Logo mais a gente vai falar de outro quadrinho page turner. Mas esse aqui, a página voa, velho. Você começa aqui, tipo, eu vou dar uma folheada boa aí, mas rapaz, é pouco diálogo. Quando tem diálogo, o diálogo é muito direto ao ponto. A história é muito simples, e isso é uma coisa boa, porque ela realmente só tem uma coisa acontecendo e você fica acompanhando essa coisa. Então, é isso, são várias formas diferentes de se contar histórias, né? Você pode fazer um universo super complexo, ou você pode falar, meu irmão, tem esse cara aqui, ele é obcecado por escalada, e o negócio dele é que ele vai escalar, entendeu? E aí você vai acompanhar o quê? Ele escalando. É muito incrível, velho, muito incrível. De novo, você passa no colegial, né? O primeiro desafio dele lá é escalar as paredes da escola e tal, mas é mais adulto. Tipo, apesar desse cenário, os personagens não são tão bobões e trata de temas um pouco mais serinhos, assim, sabe? E aí é bem maneiro, ele faz isso muito bem. E é meio viciante, assim. Você realmente não consegue parar, porque você sabe que você vai conseguir terminar o quadrinho se você der uma investida nele, entendeu? E é muito bem feito, você não se perde em nenhum momento das escaladas, o que tá acontecendo, sabe? Eu já li o volume 2 de The Climber, agora em junho, e fica muito melhor. Tipo, o nível já é alto aqui no volume 1, mas no volume 2 realmente aumenta muito o nível. E os personagens secundários são legais também. Mas o legal mesmo é o principal, o protagonista. Porque ele é doido, pô, ele é doente, ele é muito psicopata, muito obstinado na parada. E é bonito de ver, né? A gente gosta disso na vida real, né? Quando a gente vê uma pessoa super obstinada que dedica a vida inteira a uma coisa só, né? A gente gosta de ver isso, né? E aí num mangazinho assim, né? Super exagerado e tal, é bem maneiro. E falando de Page Turner, tem Smiley, da Comic Zone, que infelizmente não vai ser mensal mais, porque eu amei, velho, amei isso aqui. É bem rapidinho também, é bem Page Turner, e fala de um assunto que eu particularmente adoro, né? Que são seitas. Tem uma seitazinha, que é a seita do sorriso aqui, né? A seita da risada. Tipo aquela religião que tem no Brasil, né? Seisho no Ye, que é a religião do riso, né? Mas eu acho que não é uma seita bizarra que nem esse quadrinho aqui, né? É muito bom, velho. É muito bom. Tem um mistériozinho, né? De um desaparecimento, de um cara que morava com a mulher, aí essa mulher sumiu e tal, e ele tá em busca, aí ele descobre que ela tem certo envolvimento com essa seita e tudo mais. Então tem isso, né? Tem essa parte do mistério que puxa muito você para a leitura, mas realmente o que faz você continuar lendo sem parar são as bizarrices, velho. São os jump scares, sabe? Igual o Junjito faz, igual tem em PSTD Radio do Pipoque Nankin. São essas páginas que você vira, a qualquer momento pode ter uma página assim, sabe? E aí tem alguma cena mega bizarra, assim, que você fica, porra, chega a dar um frio na espinha. Mentira, eu não sinto frio na espinha. É só uma frase, né, que se fala. Eu nunca senti isso. Nem sei se é possível sentir frio na espinha. Mas, tipo, eu sinto um frio na espinha e aí você só fica querendo que esses momentos bizarros cheguem, sabe? Eu fiquei assim. E aí eu ficava avançando, avançando, avançando. A única coisa que me frustrou um pouco é que as capas são muito fodas, né? E tem figuras religiosas reais, né? Se não me engano, o volume 2 vai ser Jesus Cristo. Mas não tem nada a ver com as religiões reais. E eu achava que esse gibi ia ter essa parada, sabe? De tocar no hinduísmo, de falar sobre budismo, de falar sobre cristianismo, judaísmo e tal, falar sobre religiões reais. Mas não fala. A única semelhança é que é uma religião, entendeu?
mas é uma seita, né? É uma seita mais concentrada, é uma coisa mais 20th Century Boys, né? Do Naoki Urasawa. Não é tanto sobre religiões globais e complexas como as da vida real, né? Aí, seguindo, terminei Joe Golem. E aí, galera, aqui é bad porque o artista muda e fica muito melhor, na minha opinião. Eu tô folheando aí pra vocês verem e eu gostei muito mais. Achei que melhorou muito, muito, muito a experiência. Não é uma arte incrível, é uma arte um pouco mais genérica, mas pra mim melhorou muito. E aí eu comecei a gostar pra valer, sacou? E tem todo um arco dessa menina nova, uma personagem nova que aparece, que é muito bom. E o final, a finalização do mundo, assim, todas as revelações e a epítome lá de tudo que acontece, é muito bem feito, velho. Muito legal. O que me deixou um pouco ainda mais triste pelo volume 1 e 2, que eu não consegui aproveitar, sabe? Um dia, talvez, se for republicado, alguma coisa assim, uma reedição assim, sei lá, me surge uma vontade de reler. Mas, por enquanto, eu não tenho vontade, não. Todo mundo que eu falei sobre isso discordou de mim. Todo mundo que leu, né, no caso, fala que se decepcionou muito quando o artista mudou, que piorou muito, que gostava mais do primeiro. Pra mim, eu queria que esse artista tivesse estado aqui desde o começo, né? Mas não foi o caso, então, por mais que eu tenha gostado da finalização de Joe Golem, o começo me desagradou tanto que não serviu pra mim. E aí, eu li o gibi da minha vida, tá? O gibi da minha vida, a coisa mais linda, a coisa mais incrível, o que eu tenho de mais bonito aqui na coleção. Esse aqui eu vou tentar me estender bastante aqui na fala para dar tempo de vocês apreciarem aí as imagens por trás, né? Tongs, de Anders Nielsen. Esse quadrinho, velho, eu vi ele na melhor livraria do mundo, que é a Foyles, de Londres, e eu fiquei maluco, maluco assim. Eu comecei a folhear ele lá na livraria, fiquei doido, fiquei querendo levar, mas tipo, primeiro eu tava viajando, né? E ia ser muito pesado. É um quadrinho muito grande, difícil assim de transportar. É, ele é obrigatoriamente, você tem que ler ele físico, não adianta, é impossível, não leia scan disso jamais. Não faça isso com você mesmo. E aí, quando eu vi na Amazon, tinha um cupom lá que se eu usasse ficava mais barato do que se eu comprasse lá na livraria presencialmente. E comprasse para entregar no Brasil, né, que em Salvador. Então, eu simplesmente comprei pela Amazon e esperei, né. Eu demorei meses para ler isso aqui. É um gibi extremamente denso, na minha opinião, assim, ele não é fácil de ler, nem um pouco. O texto, apesar da altíssima qualidade, é um texto denso. A trama não é simples, tipo, não é de sentir e tal, é para você entender sim, não é só para você sentir, mas tem sentimento também, e para você entender mesmo, você tem que se demorar um pouco no diálogo, sabe, nas falas e tal, e, enfim, não é uma coisa que a gente costuma fazer, né, quando a gente tá lendo um gibi a gente geralmente quer terminar, né, quer vencer a parada, quer, sei lá, o gibi é uma mídia que eu acho que chama, né, essa parada de você impor um ritmo mais acelerado para sua leitura, que parece que, enfim, eu não acho ruim não, sabe? Não acho necessariamente ruim não. Às vezes é a maneira com que a gente se diverte mesmo. Mas esse aqui você tem que se demorar, velho. Ele faz uma releitura, assim, né, daquele mito grego, que eu esqueci o nome do cara agora, do cara que é condenado para sempre a um corvo ir lá e comer as entranhas dele, e aí ele não morre porque ele é um deus, aí ele renasce e no outro dia de novo ele vai lá e é comido de novo, né? Tipo, é uma releitura disso, e de alguns mitos gregos, que é uma grande reflexão sobre tudo, velho. Sobre a vida, sobre as relações humanas, sobre a humanidade no geral, sobre... Enfim, achei muito incrível. Eu não queria ter demorado tanto de ler, mas às vezes eu saía um pouco do ritmo, sabe? E aí, pra voltar ao ritmo, é, eu demorava um pouco mais. Mas, tipo, é o meu grande gibi, velho. É o gibi da minha vida. É a coisa que eu mais gostei de ler, disparado. Tipo, é muito foda, entendeu? Tipo, quando me perguntam assim, qual é o meu gibi preferido, eu respondo Torgal, que é o que eu mais... É o gibi que eu mais me diverti, e o que eu mais fico com vontade de ler e reler e tudo mais, sabe? Só que esse aqui é,
é o mais grandioso, assim, pra mim. É o que mais me engrandeceu como leitor, tipo, eu realmente amei demais Tonks, de Anders Nielsen. E aí, é isso. Seguindo aqui, eu li mais 3 Slam Dunks, que eu já comentei bastante, né? Estamos se aproximando aqui, então, desse campeonato intercolegial, né? Que é o grande ápice aí de Slam Dunk. É bacana você ir acompanhando, né? O desenvolvimento do protagonista. E é interessante como não importa quanto tempo passe, ele continua um noobzão, sacou? Ele continua bobo, ele continua ruim. Ele é um jogador ruim, sabe? E é interessante isso. Tipo, você vê que mesmo assim tem uma história legal pra se contar, sabe? Mesmo quando o personagem principal, tipo, não é bom, né? É totalmente diferente de Initial D, que desde da página 1, o protagonista é o mais pica de todos, o melhor de todos no... Caralho, tô muito suado, velho. O melhor de todos no Drift, né? Ele já começa o mangá sendo o melhor de todos. Aqui não, aqui o cara é ruim, ele continua sendo ruim, ele vai dando uma melhorada só, né? E aí eu li Confissão, que eu amei demais. Muito foda. Confissão. Quem diria, né, velho? Eu fiz pré-venda, quem diria que eu ia estar fazendo pré-venda de gibi da MPEG, feliz com a MPEG. Nunca imaginei. Grande Male Pregnancy, editora. Hajime no Ippo é a primeira coisa que eu comecei, né, a acompanhar deles. E aí, enfim, quando eu vi que Confissão ia ser anunciada, eu nem dei tanta bola, porque, sei lá, essa capinha aqui não chama tanta atenção, né? E eu não sei nada sobre. Mas o conceito me pegou muito. E aí eu fiquei realmente... Acho que foi pelo vídeo do Thiago, da Comic Zone, que ele foi falar desse gibi. Ele, infelizmente, ele deu alguns spoilers, assim, mas acho que não me atrapalhou, não. É um gibi, assim, é o gibi da paranoia, entendeu? Parece que você entrou na mente de uma pessoa que está extremamente noiada, porém com razão, né? Em certos momentos a gente fica muito noiado com uma coisa muito supérflua, né? Mas ele não, ele tinha um motivo pra estar noiado, um motivo bem legítimo, mas a maneira com que ele lida com isso é tão maluca, mas é tão real assim também, porque se você se colocar numa situação dessa, tipo, eles estavam os dois fazendo uma trilha na neve, né? Uma trilha super perigosa, assim, e tal, cheia de riscos. Aí começa uma nevasca bizarra e um dos caras se acidenta. Fica todo fudido, a perna fudida, não consegue se mexer mais dali. Só que eles têm que sair daquela nevasca, eles têm que sair daquele lugar que eles estão. Só que o cara que tá todo quebrado, ele não consegue se mexer, ele não consegue sair dali. Aí, tipo, ele começa a entrar em uma de tipo, eu vou morrer, né? Eu vou morrer, então você pode ir embora, vai se salvar e me deixa aqui pra morrer. Mas antes eu vou fazer uma confissão pra você. Aí ele pega e confessa um crime, um assassinato absurdo que ele cometeu, sacou? Confessa esse crime bizarro e ele fala assim, velho, eu não posso carregar isso pro túmulo, eu vou contar a você, é minha grande confissão, é minha despedida do mundo, agora que eu sei que eu vou morrer, eu vou contar pra você. Aí ele confessa esse assassinato pro cara, e logo depois que ele confessa, a nevasca dá uma melhorada assim e eles encontram uma cabana. Ou seja, eles não vão mais morrer. Então, o cara vai lá, na hora ele fica compenetrado, né, em salvar a vida, né, então, tipo, nem lembra da confusão, ele pega o cara, eles vão se arrastando ali até a cabana, chega lá na cabana, tipo, faz um primeiro socorros na perna dele, acende a fogueira, já se esquenta, já salvou a vida. Encontram um telefone lá, aí eles falam no telefone, tipo, a gente tá em tal lugar, precisamos de resgate, não sei o quê. Aí o resgate não pode ir. Então eles vão ter que ficar, se eu não me engano, 2 ou 3 dias convivendo nessa cabana, né? O que seria tudo bem, se o cara não tivesse acabado de fazer uma confissão fodida. Então você fica, velho, se coloque no lugar dessa pessoa, tipo, velho, o que é óbvio que ele vai fazer? Ele vai matar o outro cara, pô, porque ele não quer ser preso, né? Se ele confessou o crime, ele vai matar outro cara, vai dizer que se perdeu na nevasca e pronto. E aí ele não vai preso, ele se salva. E como ele já é um assassino, né? Você já sabe que ele é um assassino ali desde o princípio. É isso que se espera. Aí o outro cara, fica maluco, começa a ficar noiado, começa a ver coisa. E eles também estão com fome, estão cansados, estão com frio. Então é uma situação assim muito limite do corpo humano e da mente, que você fica realmente acompanhando ali eles, e é uma tensão foda. Eu tô ficando até agoniado aqui só de pensar, porque imagina, pô, você tem que ficar naquela casa confinadinho, porque tá tendo a nevasca, e você não pode, pô, pescar o olho que você tá com medo do outro cara te matar, mas também não é assim, ele vai te matar.
Então você não pode já chegar fazendo alguma coisa antes, porque você não sabe. E eles meio que não conversam tanto sobre isso. Então é uma tensão absoluta, assim. E você fica dentro da cabeça do cara, entendeu? Tipo, são vários recordatórios com pensamentos dele, que ele vai. Não sei se o nome é recordatório, né? São pensamentos. E você vai entrando nessa cabeça noiadinha dele, sabe? Porra, velho, porra, é muito foda. Se estivesse escrevendo isso, eu teria ido por outro caminho pro final, mas o caminho que ele escolheu é bem legítimo também, é bem bom também, foi muito foda. Gostei muito, muito mesmo de Confissão. Tá acabando, hein? Aí, eu li, então, Medalist, volume 1. Eu li esta merda aqui porque Luiz, do Antiplano, ficou falando que era pra eu ler. E eu falando, velho, isso aí não vai ser bom. Não vai ser bom. E ele falando, não, leia, leia, leia. Insistiu, insistiu, insistiu. Disse que era a melhor coisa do mundo, que era o mangá do ano. Eu vou fazer o seguinte. Esse aqui eu vou só ficar folheando, enquanto eu deixo tocando aí no fundo o áudio que eu mandei em todos os grupos que eu tenho com ele, falando sobre esse quadrinho. Ouça aí o áudio enquanto eu folheio. Velho, tipo assim, que mangá chato, velho, que parada chata, que construção de personagens, de mundo, tipo, nossa, velho, essa menininha aí da capa, tipo, ela é a princesa da coitada Holândia, pô, meu Deus do céu, que menina insuportável. E eu, tipo, ficava torcendo pros coleguinhas dela da escola que faziam bullying com ela, só que eu falava assim, isso aí, pô, essa menina não merece nada na vida. Tipo, velho, revoltante demais, pô, muito ruim. Eu tô realmente incrédulo que você me convenceu. Eu vou encaminhar isso aqui pra todos os grupos, porque pra ninguém cair nisso. Tipo, você realmente estava convencendo as pessoas de que isso aí prestava, mano. Isso é revoltante, tá? Revoltante. E sem falar que, tipo, o mangá tem texto para um caralho. Então ele é super verborrágico, aí você demora pra caramba de ler e vai passando pelas páginas, tudo a menina se lamentando. Ela não se lamenta assim, poxa, que vida horrível. Não, ela se lamenta ao longo de várias páginas. Oh, como a vida dela é difícil. E a do cara também. E ai, meu Deus, mas ela é muito boa, ela tem o talento da patinação. Ela é ruim em tudo. Ela não consegue lavar a louça em casa com a mãe, entendeu? Mas ela é muito boa de patinar. Ela atrapalha todo mundo na escola, porque ela vai fazer o trabalho em grupo, aí ela não faz nada. Né? Mas a gente tem que achar isso legal. A menina que não faz nada no trabalho de escola. Por quê? Porque ela é boa na patinação. E ela fala, viu? Ô menina que fala. Jesus amado, muito ruim. Sem falar que a edição física é uma bosta. Então você tem que ficar fazendo força, segurando, pra poder ver o mangá, pra poder abrir, esticando ele assim, forçando ele pros lados pra poder ler. Isso é especialmente ruim em mangá que tem muito texto, porque o texto fica no meio da página e você tem que ficar forçando pra poder ver o que dá ali no meio. Entendeu? Uma merda, uma merda. E eu ainda tive que ser ofendido, entendeu? Porque minha namorada chegou aqui, olhou pra mim e falou: por que você está lendo um mangá de Tinky Wink? E eu, sem entender, né, por que que ela estava falando de Teletubbies do nada. Mas, na verdade, ela estava querendo dizer Twink. Ou seja, quinta-feira de manhã e eu tô sendo chamado de Twink pela minha namorada, entendeu? Tipo, só tristeza. Eu, que sou um cara super a favor de gibis matinais, devo dizer que esse aí não foi nem um pouco radical. Pronto. Nunca mais eu quero falar desse gibi, tá? Não me perguntem sobre Medalist. Agora, continuando aqui, eu li Assorted Crisis Events. É um gibi maneiro, assim, ele é bem experimental, né? Então ele brinca muito com a mídia e tudo mais. Só que ele é um quadrinho antológico, né? Então, episódico, não sei como é que fala. Cada história é independente, né? Só tem esse velhinho aqui que aparece em todas as histórias como se fosse aquela bola da Pixar. E, assim, tem uns bons e uns ruins, né? Como é pouca coisa, eu acho que eu vou continuar a leitura, vou ler o segundo, mas, pô, o volume 1 é médio, aí o 2 é muito ruim, sacou? O volume 1 não, é a segunda história, né? A segunda revistinha. Apesar de ser bonito, é muito ruim. Aí o 3 é legal, mas o conceito é melhor que a execução. O 4 eu achei fantástico, achei muito bom, muito bom. Eu vi gente falando mal dessa issue 4, mas eu achei muito boa mesmo. E o 5 é legal, velho. Tipo, tem essa paradinha, né, que você tem que ficar girando a página pra ler. Então, tipo assim, você tem que ficar lendo, porque, né? Assim, não achei, não me ofendeu não. Aqui é um símbolo do infinito, tá vendo? Você tem que ler meio assim. Enfim, tem umas coisinhas assim, mas sabe o que parece? Que ele queria fazer esse formato e aí ficou tentando achar alguma coisa pra encaixar no formato, ao invés de ter a história na cabeça e a escolha do formato ser uma decisão artística que influencia no roteiro. Não. Ele pensou, eu quero um gibi que gira, e aí ele forçou uma história em cima desse gibi que gira, entendeu? Então, assim, não me ofendeu, não, como ofendeu algumas pessoas, mas também não amei, como algumas pessoas amaram. É um gibi meia bomba, assim, pra mim. Mas a revistinha 4 eu amei, achei muito bom. E aí eu li Muito Além Daqui, do Chabuté,
muito foda, amei, é meu Chabutê preferido agora. Eu já li o do Táxi, já li Um Pedaço de Madeira e Aço, li Solitário, e agora li Acender uma Fogueira, que é o próximo, e li esse daqui. E esse aqui é meu preferido, com certeza. É muito lindo, a história é muito bonita mesmo, é uma história que não é clichê, sabe? Eu acho difícil de você pensar ela, de você conceber ela. Mas ele concebeu e ele fez algo muito bom. O gibi é praticamente mudo, tem pouquíssimos diálogos, então é rapidinho de ler. Ele tem pouca cor também. De vez em quando aparecem umas coisinhas coloridas, né? Mas é bem pouquinho. E é muito lindo, velho. Eu não quero contar nada não, porque não sei, eu acho que esses gibis eles já são meio já vendeu, né? Tipo, é Chabutê, é Pipoca e Nanquim, a galera que vai comprar, né? Não sei se eu tenho. E quanto menos você souber, melhor. Tipo, é a história de um porteiro, sacou? Que ele é um porteiro noturno. Então ele nunca vê o bairro dele de dia, né? Que ele sempre tá. Há 20 anos ele tem um horário trocado e tal, mas ele não tem sinopse possível. Não tem sinopse que faça jus ao sentimento que é você ler isso, entendeu? Então, simplesmente leia, pô. Confie também nas pessoas, não fique lendo sinopse o tempo todo, não. Tô falando pra você que é incrível. Muito foda, velho, muito foda. Tô muito feliz desse gibi ter sido lançado e de eu ter comprado, de eu ter lido. Fico feliz com a existência dele. E aí eu embalei, né, já que eu tava lendo Muito Além Daqui, ou já que eu tava lendo Chabutê, aí eu peguei e acendei uma fogueira pra ler e achei bem meieiro, né? Acho que eu gostei mais do que eu gostei do táxi lá, mas assim, não tenho nada a falar não. É bem qualquer coisinha assim. Eu li, inspirado num conto de Jack London, né, e eu li Caninos Brancos, de Jack London. E amei, né? Então eu achei que eu poderia gostar mais desse aqui. Mas enfim, foi bem meia bomba. Tá acabando, hein? E aí eu li esse daqui, Sleeping Dead, da New Pop. Esse eu comprei porque, tipo, eu já tava quase indo dormir, aí eu tava procurando um mangazinho que eu queria um mangá pequeno, sabe? Tipo, a edição em si pequena. Tava com isso na cabeça, queria ler algum mangá pequenininho. Aí eu achei esse, que tem essa capa que eu achei maneira. É, não sei, tipo, tinha essa imagem aqui do macaquinho também, tá vendo? É umas coisas legais assim. Eu vi que era pequeno, fiquei olhando lá nas especificações técnicas da Amazon, os centímetros, sabe? Das dimensões. E aí vi que só são 2 volumes e comprei, né? Aí quando ele chegou aqui em casa, foi que eu notei, de fato, que aí eu olhei direitinho e percebi que eu tinha comprado um BL, né? Um Boys Love, ou seja, um gibi gay. E aí, beleza, fui parar pra ler, né? Boys Love é uma parada que faz tanto sucesso, né? Eu não tinha nenhum na minha vista, assim, algo que eu queria, alguma coisa que eu quisesse ler. Aí parei pra ler, né? Mas é bem ruim, velho. É bem ruim. Eu não gostei, não. Tipo, pra mim não faz sentido nenhum essa história existir. Tipo, não me ofendeu, não me deixou bravo nem nada, mas de fato tem um público muito específico esse gibi, entendeu? E eu não sou esse público. E simplesmente isso. Eu li, eu terminei, mas eu não gostei, não vou continuar, mesmo faltando só um volume, eu não tenho a menor vontade de ver o que acontece, ou de completar essa coleção, ou de, sei lá, ou de recomendar isso pra alguém, sacou? Então é isso. Li um BLzinho aí, e aí agora tenho grandes propriedades para falar sobre o tema. Mas é isso. Falando de se excitar, vamos então para o próximo, que é A Lagarta. Não, tô brincando. Imagine. Isso aqui é uma loucura, velho. Eu tinha lido Suehiro Maru. Assim, muito foda, tá? Já adianto que eu achei esse gibi muito foda, incrível. Esse realmente não vai dar pra folhear, porque tem pouquíssima coisa que dá para mostrar, né? Mas assim, a arte é lindíssima. Eu tinha me decepcionado demais com Vampiro que Ri, velho. Demais mesmo. Eu achei, assim, eu não gostei da arte do Vampiro que Ri. A história é uma merda. É tudo desconexo. Parece só uma sequência desconexa de coisas horríveis. Sabe? De coisas pra chocar. Que ele só quis chocar ali porque ele é o Suehiro Maru, ele é o Eroguro, então ele vai fazer um monte de coisa horrível ali pra te chocar. Tem sequências explícitas que não precisavam ser explícitas, que foi muito. Achei muito baixo astral, sacou? Tipo, passei pra frente, inclusive, doei o gibi, porque não queria aquilo na minha casa, né? E aí, enfim, eu não tenho nenhum problema com coisas pesadas, né? Não é isso que me tira, sei lá, não é isso que me distancia de um quadrinho ou de qualquer obra.
Mas, sei lá, eu acho que tem que ter alguma coisa de interessante, né? Nessas coisas pesadas. E não só porque elas são pesadas, porque elas são horríveis e você vai ficar explicitando isso sem parar. Entendeu? E pra mim, Vampiro que Ri é só isso, além de ser feio. E aí eu me decepcionei, entendeu? Me decepcionei com um gênero, Eroguro, que eu achei que eu ia gostar um pouco mais. Mas aí, pra mim, a Lagarta entregou tudo isso que eu queria no Eroguro, entendeu? A Lagarta é um gibi foda. Ele é muito explícito, ele realmente é grotesco, mas ele coloca você pra se questionar por que, que você acha isso grotesco. Por que você tá achando isso grotesco? Entendeu? Não tem nada de intrinsecamente grotesco aqui. Tipo, é uma pessoa que tem muitas limitações, mas que ele põe você para prestar atenção nisso. Por mais que ele tenha limitações e incapacidades, ele tá vivo, ele pulsa, ele é gente, ele tem desejos, entendeu? E eu achei isso muito foda. Tipo, esse gibi me deu uma vontade, uma pulsão de vida, assim, sacou? Uma vontade de potência muito grande, pô. Eu adorei essa história aqui. Achei a história foda. Achei o traço espetacular. Achei a entrega da história muito boa, a narrativa muito boa, o conceito bom. O final é espetacular, sacou? A concepção, assim, desse quadrinho eu achei muito boa, velho. E eu achei que realmente ele faz o que eu esperava do Eroguro, que é confrontar você com as suas próprias opiniões daquilo que você acha grotesco. Confrontar você com os limites do que dos cenários que você é capaz de experienciar, sabe? Eu realmente achei que é pra isso que Eroguro existe. É pra isso aqui que existe, entendeu? E eu entendi por que, que ele é tão foda, por que, que ele é tão reverenciado, porque ele tem o Suehiro Maru, né? Ele tem um potencial muito bom, que eu achei que ele não explorou nem um pouco em Vampiro que Ri. Eu ainda tenho que ler a parte 2 e futuramente vai vir Midori, né? Mas fiquei muito empolgado, velho, muito empolgado pra ler. É um gibi realmente muito bom. Pra quem leu aí e não gostou da cena da banana, nada, um abraço aí pra você. Mas eu gostei da cena da banana. Porra, é incrível, velho. Sério. Acho que eu vou até ler de novo. Eu comprei o livro do Edogal Rampo. Vamos ver aí, quando chegar eu trago aqui. E por fim, o último gibi lido em maio foi Rock Moon. Velho, eu comprei isso aqui na Mitos, né, com um monte de desconto e tal. Só que eu não vejo a galera falar tanto disso. Eu achava que o pessoal não gostava tanto. Mas eu achei, assim, um world building de extrema qualidade. De extrema qualidade. Gostei realmente. É um mundo de fantasia, assim, muito foda. Uma espada e feitiçaria muito foda. A história em si, o que dá o início da história, né? O gatilho da história. Porque são 2 volumes, né? Esse aqui é só o primeiro. É muito legal, é muito interessante. E eu não ficava perdido em nenhum momento, o que é muito comum comigo em quadrinhos de fantasia, né? Ficar confuso com tanto de nome, com tanto de personagem, com tanto de coisa, com tanto de conceito. Aqui eu não fiquei em nenhum momento e eu recomendo bastante. Eu já terminei de ler o segundo volume e o segundo volume ele dá uma decaída porque o segundo volume tem muito Deus Ex Machina. Tem muita facilidade de roteiro, tem muita coisa, coincidência assim que acontece. Tipo, eles ficam em perigo, aí se salva. Aí fica em perigo, aí se salva. Aí fica em perigo. Isso é um pouco chato. Mas mesmo com esses defeitos, eu acho que é uma série que vale a pena. O problema é o preço, né? Que veio essa edição aqui luxuosona, né? Gold Edition. E os preços da Gold Edition da Mitos estão cada vez mais bizarros, né? Cada vez mais proibitivos. Mas é isso. Fim. Acabou! Ah, faltou só uma coisa. As estatísticas. Olha aqui, ó. Eu separei umas estatísticas das leituras e olha só. Foram 39 HQs lidas, o que não diz nada, né? São 9.350 páginas lidas, uma média aí de 334 por dia. O total pago, bizarro, não queria essa informação, mas R$ 2.144 eu paguei pelas HQs que eu li no mês. Então eu li R$ 2.000 de HQ no mês. É realmente muito triste que a gente tenha que gastar tanto por uma necessidade básica assim, né? Realmente surreal. E a nota média foi 3,91. Mas porque teve muita nota 5, né? Nota 4 também é uma nota que eu dou, né? Bastante. E tem as quebradinhas aí no meio que é pouquinho. Mas eu gosto muito mais das coisas do que desgosto, né?
É que às vezes eu desgosto e aí eu falo muito firmemente. Caralho, o sol tá torando aqui, pô, no meu corpo. E dos países, metade foi dos Estados Unidos, um terço do Japão, e aí o restinho de França e Canadá, né? Tá pouco, tá ruim. Ó a Guiana Francesa ali, ó, marcadinha. Tá ruim, né? Poderia ser mais variado, né? Mas também não tem problema, não. Eu li muita coisa boa, eu li muita coisa que eu gostei, eu me diverti bastante esse mês. E espero que junho seja ainda melhor. É isso, agora sim, acabou. Acabou!